Oficinas Populares de Gestão Cultural. Há 15 anos produzindo conhecimento e cultura no Distrito Federal. Olá, eu sou o Adriano Campos, arte educador das Oficinas Populares de Gestão Cultural. Eu sou um homem negro, uso óculos, brinco nas duas orelhas, uso uma faixa vinho na cabeça e uma camiseta verde. Ao fundo, o banner das Oficinas Populares, com letras sinuosas em tons de azul, verde, vermelho e laranja. Também ao fundo, na parede, dois quadros, sendo um carcará da artista plástica Bruna Ionashiro e do artista plástico Solimar. Abaixo dos quadros, uma bancada com dois monitores de computador. Na aula passada, nós desenvolvemos a ideia do nosso projeto, o título do projeto, os objetivos gerais e específicos e também fizemos um breve resumo. Vamos lembrar do nosso passo a passo para nós nos localizarmos dentro do nosso método para evitar erros na elaboração de projeto. Então vamos fazer uma breve revisão do nosso fluxo de trabalho. A primeira coisa, que foi o que nós vimos na aula passada, é um método para leitura do edital, onde nós vamos procurar encontrar no edital a parte que indica claramente a maneira como nós vamos ser avaliados, ou seja, como o nosso projeto vai ser avaliado, antes de fazer uma leitura mais ampla do edital. Mais uma vez, é importante ler todo o edital, mas, num primeiro momento, você encontra os pontos mais relevantes da avaliação do seu projeto, porque isso vai te permitir nortear o seu trabalho durante todo o percurso de elaboração. Depois, que é o que nós vamos começar a ver hoje, fazer um checklist para que nós possamos, ao final, conferir se todas as informações estão presentes no projeto. Guardar esse checklist, né, para a gente não ser influenciado e ir trabalhando no projeto, desenvolver os objetivos, o resumo do projeto para tornar ele mais claro também na nossa cabeça, lembrando que muitas fontes de financiamento não têm não fazem essa pergunta sobre o resumo do projeto, né? Se concentram em objetivos, metas e assim por diante. Mas esse resumo é importante muito mais para nos nortear na elaboração. Depois, o cronograma. E a importância de nós termos o cronograma logo nessa etapa é que o único local onde nós vamos poder ver todas as ações do projeto ao longo do tempo. Do cronograma, nós passamos a lista de recursos. Ou seja, nós vamos observar no cronograma quais são as ações. A partir das ações, nós vamos deduzir o que nós precisamos de recursos humanos e recursos materiais para realizar uma determinada ação. E essa lista de recursos vai ser a base, então, para a gente chegar no orçamento. O orçamento é onde nós vamos quantificar o uso daquele recurso. Nós vamos dizer que nós vamos precisar de 2 assistentes administrativos, por exemplo, por 4 dias. A gente está dizendo o tempo que nós vamos utilizar aquele recurso humano, por exemplo, e qual é o valor, né? Ou seja, no Projetez, isso quer dizer como nós vamos consumir aquele recurso. Consumir aquele recurso significa por quanto tempo, né, a forma que nós vamos consumir aquele recurso e como ele vai ser remunerado, o valor que vai remunerar aquele recurso. Pode ser um som, um aluguel de um som também, um recurso material, que vai ser consumido, por exemplo, diariamente, né, ou pelos dias de um festival, né, e vai ser remunerado por isso. E a partir daí nós vamos desenvolver os outros instrumentos do edital, né? O formulário, desenvolver a justificativa, as metas,
Então, quando você for desenvolver metas, por exemplo, você já vai ter clareza do que pode ou não ser realizado em função das limitações que nós sempre vamos ter, infelizmente, em relação ao orçamento. E isso daí é uma relação cíclica, não é? Que a gente vai manter até que a gente chegue novamente, já chegue próximo ao envio do projeto, aí a gente vai sacar daquela lista inicial, verificar se todos os itens estão presentes, as exigências do edital estão sendo cumpridas pelo nosso projeto e, finalmente, enviar o projeto. Então, na aula passada, nós definimos o projeto que vamos utilizar daqui para frente como um tutorial. Será a peça Mulheres que Libertam, que tem como objetivo geral apresentar ao grande público 3 grandes mulheres brasileiras e 3 grandes mulheres norte-americanas que foram importantes na libertação dos escravos nos seus respectivos países, e definimos os objetivos específicos, que é demonstrar a importância do protagonismo feminino na superação das contradições sociais, qualificar a equipe artística para melhor compreender os objetivos da peça, realizar ensaios que permitam aos atores desempenhar o melhor papel e emocionar o público, realizar 6 apresentações da peça já montada e realizar 6 rodas de conversa ao final de cada espetáculo, visando aprofundar o conhecimento e o engajamento do público. Então, isso aqui, só lembrando, mais à frente nós vamos detalhar mais no formulário de inscrição do projeto. Então, como a gente já explicou, o nosso processo de construção ele vai sendo gradual, mas ele também é cíclico, ou seja, nós precisamos chegar e observar lá na frente que alguns elementos, à medida que a gente foi desenvolvendo o projeto, eles podem mudar, né? E aí a gente tem que voltar e fazer alterações aqui nesses objetivos e em todas as partes, se for necessário, se for uma mudança estrutural significativa do projeto. Mas vamos lá no passo a passo, né? E aí fizemos um resumo, né? Então o resumo amplia, né, a ideia que nós temos. No resumo a gente já começa a detalhar. Então, por exemplo, em relação aos ensaios, nós falamos que nós vamos fazer 30 ensaios com 6 atrizes, né, que vamos desenvolver o figurino e um cenário compatível com as épocas em que viveram os personagens, desenvolver um design de iluminação, realizar 6 apresentações de espetáculo, realizar 6 rodas de conversa, realizar 12 visitas técnicas em 2 escolas que irão receber o projeto, né, para a gente tentar engajar a equipe pedagógica, desenvolver um plano de comunicação dirigido às escolas, garantir que todo espetáculo haja tradução em libras e audiodescrição, que são, inclusive, exigências do edital, da maioria dos editais hoje, todos esses recursos de acessibilidade. Então, essa é a ideia geral. Então, vocês podem ver que a gente vai gradualmente acrescentando elementos e detalhando o projeto, tá certo? E aí nós vamos vir para o cronograma. O cronograma, este é um modelo de cronograma do FAC, tá? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que do que nós precisamos apresentar nesse cronograma. Vou aumentar um pouquinho aqui a exibição dele para vocês verem melhor. Então, é o item, apenas uma numeração, né? A atividade geral, que é uma espécie de resumo do que ou de qualificação, melhor dizendo, dessa atividade aqui que vai na descrição. Qual é o local, ou seja, onde ela vai ser realizada. E aí, o detalhe do tipo do cronograma do FAC, que é importante, é que ele mede o tempo, né, das atividades, das ações, numa escala de semana. Então, vocês podem ver que aqui nós temos mês inicial, semana inicial, né? Então, a gente vai indicar qual é o mês de início, né, e o mês
e a semana de início daquela ação, o mês final e a semana final. O diagrama, e aí vocês vão observar que aqui, olha, nós também indicamos mês inicial, né? Semana inicial, e nessa linha as semanas corridas, tá certo? Então, olha só, o mês, inclusive, no cronograma do FAC é um mês de 4 semanas. A gente sabe que existem meses que têm mais semanas, né? Então, mas para efeito do cronograma, é o mês de 4 semanas. Então, vocês podem ver que nós temos mês 1, e aí de 1 até 4, mês 2 de 1 até 4, e assim por diante. E neste modelo aqui, nós temos também os meses corridos, porque isso vai nos ajudar a compreender melhor toda a duração do projeto. E aí o que eu quero chamar a atenção de vocês é que na planilha do FAC, né, aquela é o cronograma na nossa planilha de exercícios. E a planilha do FAC, ela tem os mesmos elementos aqui, olha. Deixa eu fazer assim para ficar mais fácil a compreensão. Vou colocar aqui do lado. Deixa eu rolar de volta aqui. Ó, então o item está aqui, essa numeração, né? Essa numeração está aqui. Acho que agora eu vou diminuir um pouquinho para poder a gente ver melhor. Então, olha só. Atividade geral, descrição, local, e é a mesma coisa. Início, mês de início, semana de início. Término, mês de término, semana de término, da mesma forma que está na nossa planilha de atividades, tá? O que essa planilha de cronograma do FAC não apresenta é essa extensão aqui que a nossa planilha de exercício apresenta. E por quê? Porque nós vamos ver que esta maneira de descrever o tempo e a sequência dos acontecimentos, ela é um pouco confusa, né? Ela dá margem a erros, né? Então, porque ela funciona, imagina o seguinte, vamos colocar que a primeira atividade nossa seja uma atividade de planejamento. Então, na atividade geral, nós vamos dizer que é planejamento. Então, reuniões da equipe para detalhamento da execução do projeto. Aí você pode estar perguntando, poxa, mas esse já não é o cronograma? Bom, como eu disse, esse cronograma, a menor medida, a escala dele é semana, tá certo? Então, ela não é muito boa para o momento da execução do projeto. Porque você imagina o seguinte, se eu disser aqui, por exemplo, reuniões da equipe de detalhamento do projeto, e aí vou dizer local, vamos dizer que vai ser na casa do proponente. Beleza? Foi na casa do proponente. E aí, ó, mês inicial eu vou dizer que é 1, semana inicial é 1, ou seja, mês inicial do projeto é 1, semana 1, ou seja, a primeira semana de execução daquele projeto. E eu vou dizer que aqui nós vamos, na verdade, esse período de detalhamento vai durar 2 semanas, né? Que aí a gente vai colocar as datas, vai tentar estimar que locais nós podemos executar o projeto, eventualmente quais escolas e assim por diante, né? Então, eu vou dizer que aqui ainda é no mês 1, mas na semana 2, ou seja, ele iniciou na semana 1 e termina na semana 2 do mês 1. Então, só de eu ler, né, só de fazer a leitura disso, já demonstra que a gente pode incorrer em algum erro, em alguma imprecisão.
vamos colocar uma segunda atividade, né? Então, visitas técnicas. Vamos fazer visitas técnicas às escolas para tentar obter apoio para o nosso espetáculo, para o espetáculo ser realizado, né? Visita às escolas, as prováveis escolas que irão receber a peça. Ok. Aonde? Vou colocar escolas do Distrito Federal. Então, aqui eu tenho que dizer o local. Aqui eu não sei exatamente, vou visitar várias escolas, né? E eu posso visitar uma escola na Ceilândia, em Sobradinho, no Paranoá e assim por diante. E aí eu vou fazer isso, olha só. Se eu fiz aqui o meu planejamento, e eu disse que ia ocupar aqui a primeira e a segunda semana, então eu vou dizer que eu vou começar a fazer essas visitas eventualmente na terceira semana do mês 1. Então, mês 1, semana 3, mês 1, e vamos dizer que eu vá fazer 2 semanas com essa visita. Então, é a semana 3 e a semana 4, tá certo? Então, o que acontece? Imagina que nós fôssemos durar mais. Não, eu vou fazer um mês de visita. Então, não seria mais isso. Seria mês 2 até semana 1, por exemplo. Então, olha, essa atividade começa no mês 1, semana 3, e termina no mês 2, semana 1. Vocês percebem que não é tão natural esse tipo de fala, né? Não é tão intuitivo a gente deduzir como isso ocorre. Por isso, nós acrescentamos esses elementos aqui, para quê? Para facilitar a compreensão desses intervalos de tempo e das dependências que vão ocorrer entre os elementos. Por quê? Porque no cronograma nós procuramos ver as ações no tempo, né? Essa é a grande importância de já abordar o cronograma no início do projeto. E ele tem uma outra importância, que ele vai determinar a sequência das atividades no tempo, porque existem relações de dependência. Por exemplo, você não prega cartaz, você não vai poder pregar um cartaz, divulgar um panfleto, se antes não tiver sido feito o trabalho do design para definição da identidade visual do projeto, o envio dessa identidade visual das matérias, do folder diagramado, do banner para uma gráfica, e aí sim é que nós podemos fazer a distribuição ou fixação de cartazes. Então, vocês veem que é uma relação de dependência. Esse é o grande papel também do cronograma, né? Evitar que a gente cometa erros de uma determinada operação ser dependente de outra e a gente não ter contemplado isso no diagrama, e isso pode, obviamente, ser notado pelo parecerista, pela parecerista, né? E vai nos trazer o dissabor de uma nota a menos, né? Ok? Então, nós vamos ver como fica isso daqui. Imagina agora o seguinte, olha, semana 1, mês 1, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a preencher isso daqui. Olha, então, aqui nós dissemos que foi mês 1, semana 1, tá certo? E mês 1, semana 2. Mês 1, semana 2. Então, eu vou puxar aqui para ocupar. Beleza? Então, é isso aqui, ó. Mês 1, inicia no mês 1, semana 1, tá? E conclui no mês 1, semana 2. E esse aqui, olha só. Aqui a ideia é demonstrar também essa relação de dependência. E dizer, olha, eu só vou começar a visita às escolas depois que eu fizer todo o detalhamento do meu projeto. Então, em função disso, vou colocar aqui, ó, mês 1, ainda estamos dentro do mês 1, semana 3, olha. E aí vai até o quê? Mês 2,
semana 1. Então, eu vou copiar aqui, ó, mês 2, semana 1. Então, eu vou colocar aqui e vou preencher essa distância. Então, essa é a ideia. Mas veja bem, aqui nós já tínhamos os números com mês inicial e final, e aí nós deduzimos aqui essa marcação visual, beleza? A ideia com essa extensão, lembrando mais uma vez que no FAQ, para o formulário do FAQ, a planilha, você só vai enviar essa informação, né? Essa aqui não existe, é para facilitar o nosso trabalho. Então, nós podemos, a partir desse momento, com esse recurso visual, desenhar aqui o restante do nosso cronograma, visitas técnicas. E aí eu vou chamar isso daqui de montagem do calendário. Então, eu visitei as escolas, eu tenho as datas que eu vou realizar os espetáculos, né? Então, eu vou dizer, a partir da visita às escolas, definir o calendário das escolas que serão visitadas, né? Aonde? Eu vou dizer que é a casa do proponente, né? Também, que a equipe se reuniu aqui. E aí eu vou dizer o seguinte, vamos supor que esse calendário aqui, a montagem do calendário, eu posso eventualmente iniciar essa montagem antes de terminar esse período de visitas. Por quê? Porque eu posso ir numa primeira escola e ela dizer, olha, vamos ver ainda, você tem que fazer mais contatos, explicar melhor. Mas você pode ir na escola e dizer, beleza, ótimo, esse projeto é maravilhoso, vamos fechar para determinada data. Então, eu já posso ir montando o calendário, eventualmente, a partir das primeiras visitas. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dizer que, olha, a partir da segunda semana, eu já começo a registrar e montar o meu calendário. E aí, ele vai até uma semana depois de concluído esse período de visitas. Bom, agora, olha, nós temos o recurso visual, mas ainda não temos a numeração aqui. Como é que nós vamos fazer? Bom, vamos clicar aqui e verificar o seguinte. Eu estou no mês 1, olha aqui, essa marcação, mês 1, então vou colocar mês 1. Mês 1, semana 4. Então, mês 1, semana 4, eu começo a montar o calendário. E vai até o quê? Mês 2, semana 2. Tá? E assim por diante, tá? Eu tenho aqui também, olha, aí eu vou dizer o seguinte, eu vou fazer calendário, não, vou colocar só assim, ensaios. Realização de 30 ensaios para aperfeiçoamento do espetáculo. Bom, então, nesse caso aqui, aonde? Eu vou dizer Teatro Galpão. Vou dizer que nós temos um teatro, ou Teatro da Praça, lá em Taguatinga. Né? Taguatinga. Tá? Vamos colocar também aqui, dizer que nossa proponente mora na Ceilândia. Então, eu sei que cada proponente foi na Ceilândia, em Taguatinga. Aí, ó, realização, em que momento os ensaios começam? Ó, eles podem iniciar, né, imediatamente após a reunião de planejamento, né, eventualmente. Mas vamos supor que ainda vai se processar textos, né, o diretor quer revisar a peça ou coisas desse tipo, né? Então, vamos dizer que ela vai acontecer um pouquinho mais para frente, que ó, começa aqui, e vão também supor 30 ensaios, eu vou colocar assim,
3 por semana, apenas para facilitar, né, o nosso raciocínio, o nosso exercício aqui. Então, veja bem o seguinte, se eu tenho 3 ensaios por semana, são 30 ensaios, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de 10 dias, né? Vou fazer o seguinte, ó, vou copiar aqui 2 e depois vou copiar 5 vezes. Ou 10 dias, não, 10 semanas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu preciso dessas semanas, né, para realizar o ensaio do espetáculo. Então, ó, mais uma vez eu resolvi visualmente, né? E aí eu vou dizer, ó, que o início aqui dos ensaios, então, é mês 1, semana 4, 4, da mesma forma que o item anterior. E vou dizer que aqui, olha, é o mês 4, semana 1. Vai inverter aqui, ó, mês 4, semana 1. Então, vocês percebam que essa forma de descrever o nosso cronograma, ela é mais intuitiva, é mais fácil depois nós transportarmos essa informação para cá. Antes de nós continuarmos, no entanto, nós vamos ver que um cronograma, a definição geral de cronograma, ela, né, se aplica a muitos formatos, né? Então, a gente vê aqui nessas imagens diferentes formatos de cronograma. Talvez o formato mais popular, mais conhecido, é o diagrama de Gantt, né? Ele é um diagrama amplamente utilizado nas mais diversas áreas do conhecimento, né? Para poder apresentar um cronograma, ou seja, as ações no tempo. O cronograma é isso, né? Como as ações acontecem no tempo. De maneira clara, deixando claro a duração das ações e principalmente as dependências dela, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar traduzir aquele diagrama, o cronograma que nós iniciamos lá naquele modelo do FAC e para aqui, para o diagrama de Gantt, só para a gente ter uma ideia, né? Então, olha só, nós temos a etapa de planejamento, reuniões com a equipe e o local, né? Aqui nós podemos, então, criar uma nova tarefa, né? E essa tarefa vou até copiar, reuniões com a equipe. Ok. Então, eu vou colar, vou digitar reunião de detalhamento com equipe. Deixa eu ampliar isso aqui. Então, de início, você já percebe o seguinte, olha, aqui nós estamos falando em dias, olha, aqui já o mês de março de 2026, olha, a data em que nós nos encontramos no momento dessa gravação, e nós podemos, nesse aplicativo, lá nós dissemos que nós vamos ter 2 semanas, né? Então, olha só, essas marcações são de finais de semana, então vamos dizer que nós vamos usar essas semanas todas, né? Naquele diagrama também, nós temos aqui as visitas técnicas, né? Então, as visitas técnicas, elas são dependentes, nós dissemos que elas são dependentes disso aqui. Então, vamos colocar mais uma tarefinha, visita técnica às escolas, né? E aí, olha só que interessante. Se a gente tem que há uma dependência disso daqui, então a gente pode puxar uma setinha, esse software nos permite puxar uma setinha, né? Vou reduzir só um pouquinho a escala, né?
para mostrar o início dessa atividade, né? E aí nós dissemos o quê? Que vão ser essas visitas técnicas, vão ser por 3 semanas, né? Então, olha só, eu vou pegar aqui e 3 semanas, beleza? E depois, só que aí é o seguinte, nós dissemos também que nós podemos iniciar já a montagem do calendário, né? Montagem do calendário, né? Nós podemos iniciar antes aqui, ó. Montagem do calendário, tá? E nós dissemos que isso aqui pode acontecer antes. Vamos supor que vai... deixa eu aumentar novamente aqui. E vai dizer, a gente vai dizer que vai ser aqui, no início do dia 6 de abril, né? Então, vou abrir aqui e vou dizer que março, dia 6 de abril, eu já inicio aqui a minha montagem do meu calendário, tá certo? E eu vou até lá. Então, imagina que nesse caso aqui, ó, um detalhe importante é que ele diferencia as atividades de pré-produção e produção e pós-produção, né? Então, vamos lá. Olha, nesse formato de diagrama, você pode agrupar as ações, né? Então, como é que você agrupa? Você, nesse caso aqui, eu crio a tarefa e vou colocar pré-produção. Deixa eu colocar isso lá para cima. Para mostrar para vocês, né? E aí eu vou deslocar isso aqui. Então vocês podem ver, ó, que aqui tem um conjunto aqui, ó. Ele marca que é um conjunto e que todas essas tarefas aqui são de pré-produção. Qual é a diferença principal entre esse gráfico e aquele do FAQ? É que aqui a escala é em dias. Então eu posso dizer, né? Se eu vamos já colocar uma atividade aqui de produção para imagina que já são aqui as apresentações, terminou os ensaios, podem ter outras ações aqui, nós vamos complementar, tá certo? Mas eu vou dizer que já tem os espetáculos, né? E quantos espetáculos vão ser? Nós dissemos que vamos fazer 6 espetáculos, 6 apresentações, né? E aí, essas apresentações aqui, olha, são 6 apresentações. Olha só uma coisa aqui, como é uma semana, né? Vou colocar uma semana aqui, nessas apresentações. Deixa eu diminuir aqui. Olha lá. Ela pode estar em... eu posso realizar isso daqui em... Eu posso realizar isso daqui em uma semana, essas apresentações. Mas vamos supor que são 2 semanas, tá certo? Aí a questão é, eu não sei em que dia da semana vão ocorrer essas apresentações. Vocês concordam? Tá? Então, essa é a diferença. Eu não sei se é no início da semana, não sei se é no final da semana, e assim por diante, né? E aí, se eu quiser, por exemplo, eu vou colocar uma tarefa aqui. Uma nova tarefa. Nova tarefa. Bom. Tá travando aqui um pouco. Nova tarefa. Só que essa nova tarefa eu vou colocar agora que é produção. Certo? E aí vou dizer aqui, vou colocar mais uma tarefa aqui e vou dizer que é a apresentação 01 da minha peça. E agora eu desloco, olha, da mesma forma, certo?
E vou dizer que essa apresentação 01, vamos colocar aqui logo os ensaios para a gente ter aquele período todo também, né? Ok? Os ensaios vieram para cá e nós falamos aqui que nós vamos ter 10 semanas, né? Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. E 10 semanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que eu vou ter ensaio em cada uma delas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Então eu só posso fazer o meu espetáculo a partir desses ensaios, né? Certo? Agora, olha, eu vou dizer que a produção só pode acontecer depois da pré-produção. Olha o que aconteceu aqui, a relação de dependência está clara. E aí eu posso dizer que neste caso aqui, vou aumentar novamente para a gente ver, ter ideia da data, olha, eu já tenho uma data que eu vou dizer que a minha primeira apresentação, então ela está acontecendo no dia 29, tá certo? É a segunda apresentação. Então, eu posso dizer aqui, vou dar um Ctrl T também, apresentação 02, tá? E ela só acontece depois da primeira. E aí eu vou criando aqui também relações, opa, no canto errado aqui, apresentação 03, tá? Que ela só acontece depois da 02 e assim por diante. Então vocês podem ver que aqui, eu já tenho as datas que vão acontecer as minhas apresentações, né? Então essa escala aqui ela é muito melhor para você detalhar as datas, né, do projeto para execução, enquanto que esta aqui é a exigência mínima que o FAC faz para um cronograma, tá? Então, quis mostrar para vocês que o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é tentar se aproximar de uma linguagem visual, né, mais próxima do que seria um diagrama de Gantt, né, escrito de maneira mais profissional. Bom, agora vamos concluir as nossas tarefas, né? Então, imagine o seguinte, aqui nós tivemos o ensaio, né? Mas nós temos também a confecção, vou colocar aqui figurino e detalhar confecção do figurino, tá? Onde é que vai aqui assim ser feito? Ateliê da costureira, tá certo? Então vamos dizer que o figurino ele já se inicia a partir da segunda semana e esteja desenvolvido aqui, né? Da mesma forma, cenário, né? Confecção do cenário, né? Ateliê do cenógrafo. Eu vou dizer que a cenografia também vai levar um mês aqui, né? E desenho de luz, elaboração da iluminação do espetáculo, né? E aqui a gente tem local dos ensaios, né? Porque a pessoa,
o iluminador vai trabalhar uma ideia, e aí vamos dizer que ele vai precisar de tanto de mais informações, que ele não pode fazer aqui esse trabalho também sem ter uma ideia clara do figurino e do cenário. Então, que ele só vai conseguir realizar esse trabalho aqui, tá certo? A parte de iluminação, né? E aí nós temos a parte, como aqui a gente já vai ter um espetáculo bem desenhado, né? Com iluminação, figurino, cenário, aí nós podemos fazer a parte de divulgação, que é captação de imagens para divulgação, tá? Olha, observe que por enquanto eu não estou tratando, não estou em momento algum tratando aqui de lançar essas informações de mês e semana, né? Então eu estou trabalhando totalmente visual, né? Então eu vou dizer que também é local dos ensaios, que vai ser no próprio local que vai estar montado, né? Tá certo? E vou também em divulgação, que edição de vídeo e preparação das artes para as mídias sociais, né? Então, vou dizer que isso aqui é escritório do designer e do editor de vídeo, né? Olha aqui. Ou empresa de divulgação, para ser mais genérico aqui, né? Então, ela trabalhou isso daqui, né? Esse material, e vai fazer um período de divulgação. Então, aqui a gente já vê, olha, que tem um problema. Se eu cheguei nesse ponto aqui, né? Eu cheguei nesse ponto aqui e eu já tô, os meus ensaios já aconteceram aqui, ó. Então já estou pronto para fazer o espetáculo. Então, olha a importância dessa construção visual, né? Me alerta, olha, tem alguma coisa errada aqui, porque o que acontece depois aqui? Os atores ficam parados. Por quê? Porque eu preciso de uma etapa de divulgação, né? Eu vou colocar de novo divulgação. Divulgação nas mídias sociais e na imprensa, né? Vou dizer assim, internet e internet. Beleza, então vou dizer, olha, eu quero pelo menos um período, né, para divulgar esse material aqui, né? Como a gente está tratando de escolas, eu vou dizer que é um período curto, mas eu preciso divulgar nessas escolas, né? Um espetáculo. Vamos colocar que são 3 semanas, né? Então, olha só, quando eu chego aqui, eu percebo que eu tenho algum problema, né? Então, eu já percebo que isso aqui, ó, ela tem que vir mais para trás e, eventualmente, todas essas ações aqui, tá certo? Elas têm que começar antes, né? Para poder elas fazerem sentido, né? Vou dizer que o figurino, aí eu já vejo aqui, olha, figurino, eu tenho que tentar fechar isso aqui em 3 semanas, né? Para poder ter esse material aqui já pronto, né? Mesmo que eu tenha ideia, eu já começo aqui. Então, essa forma de desenvolver, ela nos permite evitar erros dessa natureza, que as relações de dependência ficam quebradas, né? Ok?
Deixa eu pegar aqui. E aí, finalmente, as nossas peças, né? Então, apresentações. Apresentação das peças nas escolas. Então, escolas do DF definidas na pré-produção. Não foi isso que nós dissemos aqui, ó? Então, escolas do Distrito Federal, tá? E vão ser elas. E, finalmente, né? Então, nós realizamos ela. Então, vamos aqui só tentar fechar isso daqui, olha. Então, vou até aqui na nossa planilha, eu posso fazer isso aqui, deslocar, né? Para poder ver esse quantitativo. Então, ó, começa no mês 1, né? Semana 4. Mês 1, semana 4, né? E vai até o quê? Ao mês 2, semana 2. Mês 2, semana 2, tá? Bom, eu vejo que isso aqui, o próximo é igual, né? Então, eu vou colocar como igual. O próximo aqui, olha lá. Mês 2, semana 2, mês 2, semana 2, tá? E ele vai até o quê? Mês 2, semana 4. Mês 2, semana 4, tá? Esse aqui, mês 3, semana 1. Então, mês 3, semana 1. E final, mês 3, semana 1. Como a nossa escala é semana, então não há muito o que fazer, né? O próximo, então mês 3, semana 2, mês 3, semana 2, semana 2, e como é só uma semana, eu posso repetir, né? Tanto a semana inicial quanto final são a mesma. E agora, divulgação, mês 3, semana 3, mês 3, semana 3, e mês 4, semana 1. Mês 4, semana 1, tá? E a nossa produção, né? Então, é mês 4, semana 2, mês 4, né? Semana 2, até mês 4, semana 3, ok? Olha lá, mês 4, semana 3. E aí, o que é que eu tenho aqui? Eu depois, na pós-produção, eu tenho o meu relatório final. Relatório de prestação de contas. Onde? Vou dizer que é o escritório do administrador. E vai acontecer nas 2 semanas seguintes após a realização do espetáculo. Então, vamos subir aqui para a gente ver direitinho. Ó, então, é no mês 4, semana 4, e vai no mês 5, semana 1. Beleza? Mês 5, semana 1. Então, a ideia é que nós possamos desenvolver visualmente o cronograma, assemelhado ao diagrama de Gantt, né, que a gente viu aquele modelo do diagrama de Gantt. Óbvio, com essa escala mais a menor unidade, sendo a semana, traz algumas dificuldades de interpretação, por isso que na primeira fase, a primeira ação que nós vamos realizar quando o projeto for aprovado é fazer o detalhamento desse cronograma em datas, até utilizando aquela ferramenta, nós podemos utilizar, né, essa ferramenta aqui do projeto Gantt, tá? Então, é dessa maneira que a gente vai trabalhar, e lembrando que nós podemos, inclusive, mandar este documento, né, gerar um PDF e enviar junto com o nosso projeto
para facilitar o trabalho do analista, né? E mais lembrando que nesse instrumento do FAQ, né, nós teríamos o quê? Nós só teríamos essas informações. Nós teríamos que transferir essas informações, porque o diagrama do FAQ só vai até aqui, o equivalente à coluna D do nosso cronograma. Beleza? Então, é isso. Hoje, então, tratamos do cronograma e na próxima aula nós vamos tratar da listagem. Nós vamos identificar nessas ações quais são os recursos que nós precisamos para poder executar essas ações, né? Aqui, por exemplo, reunião com a equipe, a nossa equipe, visita as prováveis escolas. Então, eu vou precisar do produtor, eu vou precisar eventualmente de combustível, eu vou precisar eventualmente até mesmo de um documento impresso para poder explicar o projeto, deixar um documento lá para a equipe pedagógica da escola. Então, são essas os recursos que nós vamos, a partir da lista, essa listagem que nós fizemos aqui no cronograma, depois definidos, então, quais são as ações que vão ser realizadas, nós vamos encontrar quais são os recursos, deduzir quais são os recursos necessários para ela. Tá bom? Isso na próxima aula. Até lá!